Oi, alunos, tudo bem? Pessoal do quarto A, quarto C, da Escola Evaristo, aqui em Taubaté. Hoje eu estou enviando para vocês um terceiro vídeo já. Primeiro nós falamos sobre as dicas, dos cuidados da quarentena, o que a gente deve fazer para cuidar da nossa saúde, manter os hábitos também de estudo. Falamos de língua portuguesa, sobre a notícia. No segundo vídeo eu lembrei vocês da necessidade de lembrar de estudar matemática, de preferência de uma forma divertida, através de jogos, de treinos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a matéria de história. A gente tem preparado para vocês roteiros, atividades para vocês fazerem durante a semana em casa. E hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correção da página 26 e 27 do nosso livro, que foi enviado para você fazer em casa. Se você já fez, você pode pegar o seu livro e conferir se está tudo ok, ou se você não fez ainda, faça. Tá? Eu vou dar uma explicada rapidinho aqui para vocês na matéria e das dicas de hoje. O tema aqui é o capítulo 2 do livro, Os Vestígios das Atividades Humanas. É o título, tá em um quadrinho verde lá em cima. Página 26. Antes da gente estudar isso, a gente precisa entender o que são vestígios, né? Vestígios, elas são marcas, sinais que uma sociedade deixa, né? Que uma pessoa deixa, um animal deixa por onde passa. Isso é um vestígio, uma marca. E aqui está falando o seguinte, os seres humanos deixam vestígios por onde passam e o estudo desses vestígios pode revelar como ocorreu o desenvolvimento dos seres humanos no planeta Terra desde o surgimento até hoje, né? Até o presente. Então, você estudando esses vestígios que existem de outras épocas, você consegue entender como o ser humano foi evoluindo até chegar ao ponto que nós estamos hoje. Tantas coisas modernas, tanta coisa que não existia antes, e a cada dia tem algo novo sendo criado, né? Pensa, por exemplo, um celular. Não existia um telefone celular alguns anos atrás, e hoje, a cada dia, eles estão lançando um modelo novo. Isso é uma evolução. Então, a gente vai falar sobre isso. Exemplos que o livro citou aqui na página 26. A gente pode analisar pinturas feitas nas paredes das cavernas. Se você voltar no estudo de história, na época daquele homem da caverna, que ele não escrevia, não sabia ler, ele se expressava através de desenhos feitos nas cavernas, nas paredes. Era um tipo de linguagem também. Restos de fogueiras, porque o homem levou um tempo para ele descobrir que dava para produzir o fogo, fazer o fogo. E então já demonstra um grau de evolução. Se tem um rastro, né, em algum lugar que a pessoa fazia fogueira. Instrumentos feitos de rochas, daí já dizia se aquela sociedade, aquele grupo de pessoas daquela época já conseguia construir alguma coisa com rochas. Restos de alimentos em utensílios de cerâmica também já dão pistas pra gente do que eles usavam naquela época. Ossadas de pessoas, de animais. A gente vê sempre em filme, em desenho, né, falando que encontraram ossos, coisas de animais, é bem legal. Isso tudo que eu falei são exemplos que o livro deu pra gente de que são vestígios que são estudados. Agora, aqui tá falando o seguinte, a gente observando tudo isso, a gente pode descobrir como os seres humanos viviam há milhares de anos, como eles se relacionavam com o ambiente. Será que o mesmo cuidado que a gente tem com a natureza hoje era o que os outros povos tinham? Ou será que a gente, em vez de melhorar, piorou? Como eles se alimentavam? Como que, por exemplo, eles preservavam os alimentos? Porque não existia eletricidade, não tinha geladeira, não tinha como eu comprar uma carne e congelar no freezer, como a gente pode fazer hoje, e ir usando. Quando eu preparo uma comida hoje, eu posso deixar esfriar e colocar na geladeira o que sobrou. Isso resfria a comida e mantém o alimento sem estragar. Agora, antigamente não tinha como, né? O homem ia, caçava, trazia, a mulher preparava, mas não tinha como ficar estocando, fazendo isso. Então já é um assunto que dá para estudar, como que eles se viravam para comer. Como eles se abrigavam? Então, por exemplo, se você pegar na época do Brasil, que só tinha índios aqui, eles eram os donos da terra. Eles não viviam em casas como as nossas, né? Eles viviam em ocas. Então, cada povo tem o seu tipo de moradia. E a gente pode encontrar vários tipos de moradia entre as classes sociais também. Eu posso morar numa chácara, num sítio, num apartamento,
numa casa, num sobrado, que é uma casa de 2 andares ou mais. Eu posso, infelizmente, não ter condições de construir uma casa e ter que construir um barraco, morar num lugar bem difícil, numa favela. Eu posso morar na beira de um rio. Então, tem vários tipos de moradia. Isso já é um assunto legal também para você estudar. Como eles se deslocavam de um lugar para o outro? Hoje em dia, tem avião, tem metrô, ônibus, moto, bicicleta, trem, carro, navio, barco, tem muita coisa. Antigamente tinha tudo isso? Não. Então, andavam a pé, usavam animais como meio de locomoção, depois embarcações, é um outro tema também legal para a gente estudar. Agora, esses vestígios, essas marcas, né, que os povos deixam, são encontrados onde? Como são chamados os lugares onde a gente encontra isso? São os sítios arqueológicos, que está aqui no livro em destaque, está em negrito. E são estudados por quem? Pelos arqueólogos. A arqueologia é uma profissão muito legal, muito interessante. É assim, uma pessoa que gosta de pesquisar coisas antigas, marcas que outros grupos de pessoas deixaram, e é uma coisa muito curiosa, muito legal, que é uma profissão assim que eu admiro bastante, que é interessante também você conhecer. E no nosso livro aqui, na página 26, tem duas atividades na página para você responder, né? Quais vestígios os seres humanos podem deixar por onde passam? Então você volta no segundo parágrafo do texto, que é onde eu li os exemplos. Pinturas feitas nas paredes das cavernas, restos de fogueiras, são as coisas que você tem que citar na pergunta número 1. Quais são os vestígios que o homem pode deixar, né? Então está no segundo parágrafo do texto, está muito fácil de encontrar. O que é possível descobrir por meio do estudo desses vestígios? Aí você volta no comecinho do texto. Aqui está falando que pode revelar como que se desenvolveu o homem no planeta Terra. Então a página 26 seria isso. Na página 27 tem um exemplo ali pra gente. No estado de Santa Catarina, por exemplo, arqueólogos encontraram restos de alimentos em potes de cerâmica em locais habitados há cerca de 700 anos por povos indígenas do grupo Protogé. Ao estudar esses vestígios, eles descobriram que esses povos eram agricultores. Então, agricultor é aquele que trabalha na roça, no campo. A gente já estudou que é a pessoa que planta alimento. E eles cultivavam o quê? Eles plantavam o quê? Mandioca, feijão, milho, abóbora e possivelmente cará. Aí tem a questão número 2 aqui, né? O que os arqueólogos descobriram sobre os povos indígenas Protogé ao estudar restos de alimentos encontrados em potes de cerâmica? Descobriram o quê? Que eles eram agricultores, deu a pista que eles sabiam já plantar, e quais os alimentos. Daí você coloca os exemplos que tem ali. Outros exemplos de vestígios que podem ser estudados por arqueólogos são restos de fogueiras, que indicam que os seres humanos que viveram no passado usavam o fogo para se aquecer quando estava frio, para preparar os alimentos deles, eles cozinhavam fazendo fogueira, e também para espantar animais, para ficarem seguros, o animal não chega perto. As pontas de lança e de instrumentos que eles usavam também já demonstram qual era o nível assim, de evolução que eles já produziam algum objeto, já é uma pista também que é estudada. Como eles caçavam, pescavam, e a utilização de cerâmica revela que eles tinham conhecimento sobre o cozimento do barro. Aí na página 27 aqui do livro, esse quadro azul tem a atividade para você fixar o assunto, para você guardar bem na cabecinha. Ali tem o vestígio, restos de fogueira. Qual a interpretação que teria para observar ali? Então seria que aquele povo usava o fogo para se aquecer, cozinhar alimentos e espantar animais. Você coloca dentro do quadrinho que está do lado. Pontas de lança e outros instrumentos feitos de rocha. O que indicava isso? A forma como caçavam e pescavam, o seu grau de desenvolvimento técnico. E por último, a cerâmica. A utilização da cerâmica revelava o quê? Que eles já tinham conhecimento sobre o cozimento do barro. E aí você fala assim, mas eu achei legal o assunto e eu gostaria de saber se ainda existe sítio arqueológico, se no Brasil tem. Tem no Brasil e no mundo todo. E aí você pode ir lá para a internet
e tornar muito mais rico o seu conhecimento, vendo, pelo menos virtualmente, quais são os exemplos que a internet tem ali pra gente. Eu vou citar para vocês aqui o Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, e a Pedra do Ingá, lá na Paraíba. Vai no Google e coloca lá, sítios arqueológicos no Brasil. Você vai ver várias imagens muito legais e vai conhecer de verdade o que tem lá. Agora, pode ser do mundo todo também, se você tiver a curiosidade de aprender mais. Então, hoje nós fizemos rapidinho aqui, uma conferida, né, na matéria de história, página 26 e 27. Se você não fez, faça, tá? E eu continuo aqui com saudade de vocês, preparando atividades para ter esse apoio aí para vocês. Quando vocês retornarem, a gente tira as dúvidas e retoma a matéria. Fiquem com Deus, estudem e continuem se cuidando. Um beijo para todo mundo, ó.